Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um encontro do ciclo de atividades para o desenvolvimento docente da Universidade de São Paulo. É uma intenção da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo que essas atividades sejam uma constante na vida de nós docentes. E nosso encontro de hoje traz como palestrante o Dr. Hermes Prado Júnior. Ele é médico no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e um artista digital. Obrigado pela presença, que tenhamos uma manhã produtiva. Obrigada, professor. Okay. Olá. Pegando um pouco de soprinho. Bom dia a todos vocês, vendo algumas carinhas conhecidas, outras ainda não. Queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite feito pelo professor Hernandes, o pró-reitor de graduação, e contar por que isso está acontecendo. Então vamos lá, nosso primeiro slide. Eu faço parte do grupo de trabalho de mídias digitais. Esse grupo foi criado há pouco tempo, um mês mais ou menos, é isso, é recém-nascido. E o objetivo da criação desse grupo de pessoas foi reunir membros da comunidade da universidade que já estivessem produzindo algum tipo de mídia digital, de produto digital na área de ensino, de apoio das diversas disciplinas. Reunir esse pessoal com o objetivo de compartilhar essas experiências e também, acho que o objetivo maior, muito enfatizado pelo reitor Zago e o pró-reitor Hernandes, criar uma cultura nova na comunidade, encantar vocês, deixar vocês apaixonados, né, pelo tipo de coisa que a gente faz, que a tecnologia pode fazer, e que vocês passem a fazer parte desse grupo gerando novos produtos nas suas atividades. Bom, eu estou aqui meio confuso, que eu estou tentando lembrar de uma coisa. Mas o objetivo é esse. No meu caso específico, ela me apresentou ali de uma maneira meio sumária, né? Mas é muito interessante. Eu sou fundamentalmente artista e um pouco de médico. Eu acho que pouco mais de artista do que de médico. E isso criou uma área muito interessante de atividade para mim. Eu tenho trabalhado agora com muito menos tempo, obviamente, mas já fiz muita ilustração de livro, de artigos de revista, ilustrações para aula, ilustrações científicas. Faço também animações digitais, eu vou mostrar algumas para vocês mais para frente. Então, eu consegui reunir 3 grandes paixões, que era a paixão pela arte, paixão pela tecnologia e paixão pela ciência médica. E, por conta disso, o professor Carlotti, diretor da Faculdade de Medicina, me convidou para coordenar um laboratório de novas tecnologias de ensino. Ou seja, tentar reunir essa ideia de arte, ciência e tecnologia em favor da produção de produtos de ensino, né, de material de ensino da graduação da faculdade. Então, achei ótimo, né? E esse laboratório recém-criado também, nesse primeiro ano de atividade, o nosso foco principal foi a geração de videoaulas para as diversas disciplinas da medicina. Nós gravamos tanto no estúdio quanto no laboratório de simulação. Nós fazemos a gravação de aulas práticas e também de aulas teóricas. Aqui um exemplo, um frame de uma aula teórica. No nosso estúdio, o professor fica diante de uma televisão de grandes dimensões, onde ele se vê num frame à esquerda, num quadro à esquerda, e aqui à direita, uma apresentação eletrônica. Então, ele narra essa apresentação eletrônica e nós gravamos. E em um ano apenas de trabalho nesse laboratório, nós já chegamos ao número de 200 aulas gravadas, que já estão em uso contínuo dentro do Moodle Store da USP. Então, vocês vejam
como foi uma ideia boa e com resultado inicial muito interessante também. Mas qual é o foco nosso aqui hoje? Não vou falar do processo de gravação, inclusive convido vocês, se quiserem conhecer, vão lá no nosso estúdio, lá no nosso laboratório, para ver como a gente faz esses vídeos. No processo de desenvolvimento desses vídeos, nós nos deparamos com uma situação curiosa. Os professores traziam, aqui é o PowerPoint do professor, né, a apresentação eletrônica, eles apareciam com uma variedade imensa de resultado estético e dinâmico. Era uma coisa que nós, de cara, resolvemos padronizar. Olha, não fica interessante, um professor vem, traz uma aula com fundo azul, outro com fundo branco, outro faz uma decoração meio carnavalesca no fundo, a cor da letra, as logomarcas também da instituição, todas muito variadas, isso não é legal. Então nós resolvemos padronizar o tipo de aula que chega para nós gravarmos, e esse esforço acabou gerando uma metodologia, né? Uma apresentação focada exatamente em como padronizar uma aula PowerPoint, uma aula eletrônica, de maneira a torná-la mais eficiente, para os dois lados, tanto para quem apresenta, quanto para quem assiste. E no nosso caso também, né, uma terceira vertente, o resultado que tenha o melhor aspecto possível na captação digital da aula. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, de cara, isso aqui não é uma aula linear, algumas vezes eu vou interromper, eu vou mostrar como se faz ali no computador, mas de cara aqui uma abertura clássica. Aqui o nome da apresentação, o meu nome, o meu setor de trabalho, a data da apresentação, a instituição maior e suas logomarcas. Um cuidado que eu já chamo a atenção de vocês aqui, sempre colocar a data, é uma cortesia que se faz, um cuidado extra, né, na realização de uma apresentação, e jamais esquecer de atualizar a data, mesmo que a apresentação seja a mesma que você dá há vários anos, é muito desagradável você, sentado aí, ver ali uma data antiga, né? É um desprestígio. Então, sempre lembrar de atualizar a data. E aqui, o que nós vemos? Primeira coisa a se discutir, a grande vantagem de você trabalhar com arquivo digital. O conteúdo é exatamente o mesmo desse slide, né? Você tem aqui o título, o nome do apresentador, a instituição, a data e uma decoração de fundo. Fica bem interessante. Então, a grande vantagem de trabalhar com arquivo digital é esse. Ele é um arquivo vivo, dinâmico. Você pode voltar nele, você pode atualizar, corrigir informação. Você pode mudar o seu conceito estético em relação àquela apresentação e proceder a essas alterações. Muito diferente da mídia clássica, tradicional de papel, que uma vez impresso, não tem como atualizar. Só jogando fora e comprando outro mais novo. Então, viva a mídia digital nesse aspecto. Isso aqui não é uma falha. É para comentar que quando eu começo uma apresentação, de cara eu vou para um modelo em branco. E mesmo o modelo em branco já quer me colocar no trilho em relação a algumas soluções. Então, eu apago, inclusive, isso. E lá no slide mestre, eu apenas coloco uma pequena tarja, ocupando um espaço mínimo em relação à área do slide, o título da apresentação e uma marca d'água da instituição. É sempre bom colocar isso aqui. Tá? Nesses tempos de pirataria, se piratear, vai a sua assinatura. Então, eu começo a minha apresentação. Por que eu fujo desses modelos? Esses modelos, a maior parte deles acaba consumindo uma área muito importante do slide. Mesmo uma decoraçãozinha aqui de rodapé, quase sempre vem uma decoração aqui em cima também, às vezes do lado. Então, acaba reduzindo muito a sua área útil para trabalhar os vários componentes do slide. Então, não recomendo isso. E outra desvantagem dessas decorações é ela competir com a atenção de quem está assistindo. Algumas decorações são tão interessantes que você fica prestando mais atenção nela do que no conteúdo do slide. Aqui, agora, voltando para o nosso tema,
Isso aqui são as ilustrações que eu mesmo fiz, né? Só para a minha ideia, bem sintética, do processo de construção do conhecimento, né? Registro, transmissão e assimilação. O que nós temos em comum nessas 3 etapas? O papel como mídia principal. Alguém escreveu, isso foi transportado de alguma forma e alguém leu. Então, o papel presente nessas 3 etapas. Isso a gente deve a esse fulano, nosso querido Gutenberg, lá no século XV. Ele teve essa ideia brilhante, simples hoje, né, para nós falarmos, mas foi uma grande sacada, digamos assim. Ele inventou a prensa. Pela primeira vez na história da humanidade, esse fulano tornou possível a reprodução seriada, impressa, de algum conteúdo. Imagine o que isso significou. E graças a ele, nós estamos hoje completando cerca de 600 anos de cultura baseada no papel como principal mídia da nossa construção do conhecimento. E, em relação a isso, muito pouco no mundo digital. 30 anos, digamos, 30 anos que o mundo digital se tornou acessível, mais acessível às pessoas. E, então, nem se falar, né? Há muito pouco tempo a web, os smartphones. Smartphone, por exemplo, eles surgiram há muito pouco tempo. E hoje ninguém vive sem isso. A vida depende deles. Então, vejam bem, nós estamos há 600 anos num tipo de cultura e há pouquíssimo tempo, algumas pessoas aqui talvez não tenham nem nascido, né? Nessa loucura, nessa verdadeira revolução cultural. Nós estamos no olho do furacão dessa revolução ainda. E um dos aspectos dessa nova cultura é saber desenvolver uma apresentação eletrônica. Acho que é tão importante, né? Quanto saber ler, escrever, saber fazer uma apresentação eletrônica também. Faz parte da alfabetização básica desse novo mundo. E tudo que eu vou falar aqui hoje não é fruto de opinião pessoal minha sobre o que é uma boa apresentação. Hoje existe uma cultura muito bem sedimentada em relação a isso, tem muitas publicações muito interessantes a esse respeito. Esse livro é uma delas. Boa parte do que eu vou falar aqui hoje eu extraí desse livro. E vamos lá. O que é uma apresentação eletrônica? Nada mais é do que uma sequência de imagens que a gente planeja para servir de orientação ao nosso discurso e também de facilitação, de acompanhamento de quem está assistindo. A palavra slide está sacramentada, vai continuar sendo chamada de slide, não consigo chamar de outra coisa. Alguns colegas mais antigos chamam de diapositivo ainda, né? Mas vamos chamar de slide. Slide é a herança dessa maquininha aqui, talvez tenha gente que nem conheça, né? Não tenha convivido com isso, como nós convivemos. Aqui é a sequência de fotografias, digamos assim, de negativos. Quando você avançava o carrossel, a imagem deslizava para frente da lente. Deslizar em inglês é slide, a palavra slide acabou se tornando referência. E esse conteúdo do slide pode ser um texto estático, pode ser um texto que entra de alguma maneira se movimentando, pode ter um filme, pode ter um som também. Nós vamos ver daqui para frente como que se lida com esses principais componentes do planejamento dessa sequência de imagens. Bom, nós vamos falar de diversas coisas. Vamos falar de texto. Quando a gente descobre esse mundo da computação, né, a primeira vez, você vai lá, nossa, quantas letrinhas eu posso colocar na minha apresentação? Dezenas e dezenas. A tendência é ficar experimentando, né? Vamos ver isso aqui como é que fica. Tá. A apresentação vira um carnaval. Não se faz isso, nós vamos consolidar essa ideia hoje. Então, nós vamos falar sobre a escolha adequada do tipo de letra. Como é que se alinha esse texto dentro do slide? Não é simplesmente colocar, tem que prestar atenção como ele ficou ao final. Como é que se aplica a animação nesse texto? Que tipo que a gente usa? Como é que se redige esse texto que vai para o slide? Nós vamos falar de fundo do slide. Né? Que cor eu posso usar aqui no fundo? Qualquer cor. É uma daquelas maravilhas iniciais também. Quando você descobre que pode pôr qualquer cor no fundo do slide, tem gente que parte para cada slide com um fundo diferente, né? Vira um carnaval também. Isso não se faz.
Como é que se adequa a cor do fundo ao tipo de elemento que está dentro do slide, uma figura, por exemplo. Como é que se escolhe a cor, eu já falei. E vamos falar também de algumas características importantes do arquivo de apresentação eletrônica propriamente dito. E um dos maiores problemas hoje é o tamanho final dessa apresentação. Tem gente gerando aulas gigantescas, sem nenhuma razão. Você olha, já socorri muita gente assim, gente me ligando no meio da madrugada, porque estava num congresso lá do outro lado do mundo, no Japão, dizendo, não consigo carregar minha aula, o que está acontecendo? Eu falei, é o tamanho da aula, e era mesmo. Eu falei, faça isso, 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 você vai ver a mágica, né? E deu certo, nós vamos fazer isso aqui também hoje. Você chega às vezes a reduzir o tamanho da aula 5% do tamanho original, sem nenhuma perda de qualidade visual. Tá? Bom, minha boca está seca, é efeito disso aí. Um segundinho. Quem é que nunca sentiu um pouco de estresse, ou muito estresse numa apresentação? Isso é normal, faz parte. Se alguém disser aqui que nunca sentiu, está com problema. Então, eu costumo dizer que faz parte, é um dos componentes do preparo de uma apresentação, do preparo e do ato da apresentação. O estresse faz bem, depois nós vamos falar sobre isso. Lógico que não muito, né? O tempo de duração de cada bloco, às vezes a gente fala demais, né? E isso também a gente precisa administrar. Hoje, por exemplo, vai ser uma exceção, nós vamos precisar falar mais do que seria recomendável. Tá? Como é que a gente usa slides fora do contexto? A importância da diplomacia e do cuidado com aquilo com que você fala. Hoje, por exemplo, estou falando com uma plateia seleta, né, obviamente, né? A maioria aqui são docentes da universidade, e a nossa apresentação está sendo transmitida não só para toda a universidade nesse momento, como também pela web. Então nós estamos sendo assistidos, né, pelo mundo inteiro, potencialmente. Então aquilo que você fala, uma referência inadequada sobre questões religiosas, questões políticas, então, nesse momento, piadas inadequadas, nós estamos num momento de criminalização do humor também, de enquadramento do humor, piadas sobre futebol também, né? É muito comum aqui na nossa comunidade brasileira. Hoje só está feliz quem é corintiano, por exemplo, né? Eu faço parte dessa turma, mas eu não vou fazer piada sobre isso nesse momento, porque a maioria está infeliz, né? Então, muito cuidado com isso. E principalmente em palestras que a gente realiza em congressos internacionais, piadas com religião e política costumam, às vezes, gerar confusões. Já houve até um fulano que arremessou um sapato no apresentador por causa de um comentário, assim, descuidado, né? Que pode ser engraçado numa comunidade, mas em outra pode ser ofensivo. Bom, posição no palco. Aqui eu estou numa situação ideal, nem sempre a gente encontra isso. Eles me forneceram um microfone sem fio, né, que tem um transmissor nas costas, e eu posso me movimentar para onde eu quiser. Isso é um privilégio, nem sempre a gente consegue isso nos locais de apresentação. Mas, se possível, procurar se mexer um pouco, nem que seja para mexer os braços, para evitar o seu próprio cansaço e a monotonia de quem está assistindo. Nós vamos falar de contato visual, uma coisa muito importante. Estou aqui mapeando vocês, procurando olhar para todo mundo, nós vamos voltar a falar sobre isso. Os vícios de linguagem, os cacuetes de linguagem, coisa muito comum e parece que é uma doença contagiosa, né? A gente vai saindo por aí e vê, fulano está falando uma coisa muito frequentemente. Aí você vai ver o outro também está, o outro também está, e não sei o quê, uma coisa que parece que tem um efeito contagioso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E agora, falando mais um pouquinho de cada um desses itens. O estresse. Hoje eu tive dificuldade para dormir. Eu sempre tenho dificuldade para dormir quando eu vou fazer uma apresentação, que eu acho que vai ser mais importante. Essa é muito importante. E o gato do vizinho resolveu namorar também no telhado durante a noite para contribuir com a elevação do meu estresse. Então, vocês imaginem. Devo estar com olheira aqui, né? Normalmente eu não tenho olheira. Agora, estresse, gente, é uma coisa normal. Uma coisa mudou minha maneira de encarar o estresse, um texto que eu li dentro daquele livro. Como o estresse é inevitável,
Lógico que um nível suportável de estresse. Se ele for muito grande, alguma coisa está errada. Vocês têm que rever o planejamento. Mas um nível mínimo de estresse, ele não atrapalha. Se você mudar o paradigma, você passar a olhar para ele, encarar o estresse com outros olhos, como um adjuvante, uma coisa que vai ajudar o seu desempenho cerebral, ele é muito bem-vindo. E é isso que eu procuro fazer. Estou um pouquinho estressado? Ótimo, meu cérebro vai trabalhar melhor. Eu me convenço disso, e funciona geralmente. Até hoje não deu tilt essa estratégia. E é interessante isso aqui, ó. Nosso cérebro é uma maquininha fantástica. Se você se preparou minimamente para aquele momento, a coisa dá certo. Tá? Agora, quando não se prepara, a chance de dar errado é muito grande, obviamente. E eu tenho muitos colegas, e descobri isso, né? Tem pessoas que desenvolvem mantras, senhas ou rituais para a coisa funcionar. Chega lá na hora, sobe no palco, olha para o pessoal e internamente fala alguma coisa para si. Tem uns colegas americanos que adotam isso aqui, eles adoram essa frase, que é a frase que o locutor fala na clássica corrida das 500 milhas de Indianápolis, desde 1910. Todo mundo fica em silêncio, aí aquele ritual secular, né? Senhores, liguem os seus motores, né? Então é uma coisa interessante, da cultura americana isso. Então eles falam isso internamente e parece que o espírito baixa e a apresentação vai bem, né? Os budistas, tem gente lá que fecha o olho, não me horror, que o negócio funciona, né? Outros mais simplistas, adoradores aí do Deus Sol, um Rá já basta, né? Rá, né? E a coisa começa e vai em frente. É muito interessante isso, é um ritual e dá certo, tá? Então, desenvolvam seus próprios rituais. É lógico que vocês não vão aqui fazer sinal da cruz, jogar sal grosso e tal. É uma coisa interna, discreta, para fazer o start do próprio cérebro, né? Bom, em relação ao tempo de duração, em qualquer apresentação é normal que aconteça isso. As pessoas começam interessadas, tal, e é incrível. Parece que quanto mais interessante, mais vertical é essa perna inicial aqui. Você se esgota. Chega uma hora que você quer continuar absorvendo e não consegue mais. Então existe um número mágico aí de 45 minutos, que é um tempo que parece que a maioria das pessoas suporta bem uma apresentação. Na nossa experiência no laboratório de ensino e no estúdio de gravação, a gente tem forçado um limite máximo de 30 minutos, por razões de dinâmica, né? E também técnicas, o tamanho do arquivo para ser carregado dentro do Moodle Stoa e que os alunos depois possam baixar nos seus dispositivos para assistir à aula. Se a aula for muito grande, o arquivo fica muito grande e inviabiliza esse processo. Então a gente pede, se o assunto for extenso, não tem como reduzir para 30 minutos, a gente pede, faça blocos de 20 minutos, né? A gente procura administrar assim, tem dado certo. Agora, se você precisa falar por um tempo maior, você tem que lançar mão de alguns artifícios. Existem vários. Por exemplo, dirigir perguntas à plateia. Chega lá naquela pessoa que você vê que quer assistir, mas está meio sonolenta. Você vai lá andando discretamente, põe a mão no ombro, né? Só isso, fulano vai ficar 3 dias sem dormir depois disso. Mas funciona. Caminhar entre as pessoas também funciona. Fazer comentários bem-humorados, aquilo que eu já comentei, né? Mas é humor com bom senso e inteligência, né? E um recurso também bastante utilizado é apresentar slides inusitados. Aí, quando você percebe que nesse momento as pessoas vão estar cansadas, põe um slide diferente no meio, né? Como assim? Um avião fazendo um pouso a baixa altitude, né? Isso aqui, o avião não está caindo, né? Mas a gente, está caindo o avião em cima das pessoas, não. Isso aqui lá no Caribe é uma ilha tão pequena que se o avião não chegar relando na cabeça das pessoas, ele não consegue pousar. Ele vai cair lá no mar do outro lado. Então é muito interessante isso, desperta, né? Outra aqui, um avião de cabeça para baixo, a pessoa pendurada. Aqui, os fulanos jogando tênis na asa do avião. Coisas desse tipo, coisas que deem um beliscão no cérebro. Agora, tem gente mais sensível, mais delicado, que resolve pôr o cachorrinho dormindo, o gatinho, o vasinho de flor, né? Isso não pode, né, gente? Se vocês fizerem isso, é bonito e tal, mas não numa apresentação. Você acaba amplificando o efeito narcótico
E você vai matar todo mundo. O pessoal vai começar a cair das cadeiras. Eu, quando vejo esse slide, eu não posso olhar muito, porque eu começo a bocejar também. Incrível o efeito de contágio que tem isso. E onde você busca essas imagens? Nós vamos falar bastante sobre isso. É lógico, a fonte mais conhecida é o Google. Qualquer coisa hoje que você digite ali, por mais inusitado que seja, você vai ter como resposta milhares e milhares de exemplos. Mas vamos tomar muito cuidado. Tem muitas imagens aí que estão publicadas na internet que têm direitos autorais. São armadilhas, cuidado. Essa figura incomoda, né? A gente olha, parece que tem alguma coisa errada, a gente quer interpretar, tal. O ser humano tem uma compulsão por identificar e analisar rostos e seus semelhantes. Tem muita gente aí que diz que isso é um dos pilares, né, da nossa construção da civilização, essa capacidade de identificar o semelhante e interpretar o semelhante. E a gente está destruindo isso com a tecnologia, né? Ficando o tempo inteiro com o olho na telinha, a gente está deixando de olhar no olho das outras pessoas. Isso é um efeito colateral que me preocupa, né, no avanço da tecnologia. Mas isso é assunto para outro dia. Mas vejam como é interessante isso. Isso aqui incomoda, inclusive, uma criança que nem aprendeu a falar ainda. Você mostra isso aqui, a criança fica incomodada. Você vê como é forte essa questão do contato visual. E numa apresentação tem essa coisa aqui muito curiosa. Quer dizer, é óbvia, mas alguém precisa falar para a gente entender que é óbvia. É a assimetria de experiência. Então, quando eu olho aqui, eu estou enxergando dezenas de pessoas. Se eu olhar para aquele buraquinho ali das câmeras, eu faço, puxa vida, ali tem talvez centenas. Isso aqui está sendo transmitido para a USP, para o mundo inteiro, né? Então eu tenho que tomar o cuidado, eu que estou aqui, de distribuir de maneira equilibrada o olhar entre vocês. Tá? Por quê? O que pode acontecer? Digamos que naquele canto ali em cima, superior direito, tem uma pessoa que eu olho e falo, puxa, aquele cara parece um chefe tirano que eu tive no passado. Ou então é o fulano que casou com a menina mais bonita da classe, com quem eu tinha alguns planos, né? Então, sem você perceber, às vezes inconscientemente, você para de olhar para aquele canto. Você olha para todo mundo e não olha para lá. Olha para todo mundo e não olha para lá. Ao final de uma hora, o que vai acontecer? Eu não vou, às vezes, nem perceber que eu não olhei para aquelas pessoas. Mas elas nunca vão se esquecer dessa sua descortesia. Tá? Então é importante distribuir o olhar de forma equilibrada para todo mundo, né? Inclusive, isso ajuda a pessoa a ficar atenta à apresentação. E a gente sabe, pessoas às vezes tímidas, olham para vocês assim, ou estão inseguros em relação à apresentação, elas dão um jeito de se esconder, né? Fica assim, começa a dar aula, vocês nem sabem de onde está vindo o som. É isso que a gente tem que evitar. Cuidado com os mecanismos automáticos, tem que se monitorar também. Na televisão isso é muito usado, se vocês observarem de agora em diante, quando alguém está fazendo uma entrevista ao vivo, os repórteres são treinados em relação a isso, o repórter e o cameraman. Eles põem o microfone na sua boca e o cameraman foca no entrevistado. E ali fora do campo, o jornalista está olhando para você e balançando a cabeça. E se ele baixar e olhar, procurar a próxima pergunta, a pessoa para de falar. Então eles são treinados a manter esse contato visual com o objetivo. Ok. Em relação à posição no palco, como eu já comentei, se aqui fossem vocês, aqui eu, se possível, fazer uma movimentação de vez em quando. Aqui, vocês veem como a preparação de uma apresentação é uma coisa complexa. Eu cheguei aqui há mais ou menos 2 horas. Conversei com os técnicos que iam fazer a filmagem. Eles me mostraram que aqui tem um cone de captação da imagem, que eu preferencialmente deveria ficar dentro desse cone. E se eu me deslocar muito para lá, eu vou deixar de aparecer para quem está vendo online. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E se você ficar preso ao púlpito, em muitas situações a gente vai ter isso, leve um apontador, de vez em quando estica para lá, né, dá uma saidinha. Isso faz muito bem. Ajuda a manter a atenção da plateia, quebra a monotonia do discurso e também as solas dos pés acabam agradecendo, que às vezes acaba sendo um fator ruim de apresentação mais longa, a dor que você está sentindo no pé por ficar muito tempo parado. Então,
se possível, pedir para a organização, olha, arruma um microfone sem fio, o microfone pode ser o de lapela ou esse aqui, para você poder se mexer um pouco. Bom, procurar não atrapalhar a projeção. Aqui nós estamos numa condição ideal, mas muitas vezes o projetor está no meio da sala, as pessoas esquecem, ficam discursando no meio, e o que fica atrás de você? Fica uma sombra. As pessoas não estão vendo o que você está falando. Então, tomar esse cuidado. Além do que, ficar entrando no campo de projeção pode causar lesões de fundo de olho definitivas. Muito cuidado com isso. A luz é muito potente. Procurar não dar as costas à plateia. Uma coisa óbvia. Mas quantas vezes vocês já não viram isso? Como eu comentei, às vezes o apresentador está lá, inseguro, ou é um pouco tímido, inseguro quanto ao conteúdo. A tendência da pessoa é ir se virando aos poucos, de repente ela está lendo o que está falando e de costas para vocês. Isso é muito ruim. A gente tem que evitar isso a todo custo. Tá? Eventualmente você vai se virar para mostrar alguma coisa, mas permanecer longo tempo de costas é uma coisa que a gente sempre tem que evitar. E é incrível, a gente vê isso acontecendo ainda muito. Adequação da linguagem falada e escrita. Em muitas apresentações, e de novo, né, lembrando, estou falando da nossa experiência de gravação dentro do estúdio, as pessoas têm vícios de discurso. Muita gente tem, e às vezes não sabe que tem. Uma maneira de descobrir isso é você gravar a sua própria aula em casa. Tem aquele programa, o Camtasia, que todo mundo, eu adoro, muita gente conhece. Você pode gravar a si mesmo dando a aula na frente do notebook. E você se vê, grava a voz, a sua imagem e a sua apresentação. Aí passa, você acaba descobrindo que você tem um monte de vícios de discurso que você simplesmente não percebia. Então é uma estratégia interessante isso. Grave a si mesmo e veja. Hoje há uma epidemia desse tipo, principalmente os jovens, né, os estudantes. Eu fico irritadíssimo com isso, não consigo ainda assimilar. Você vai conversar, professor, eu podia assim, tipo, entregar amanhã esse trabalho? Porque aí, tipo assim, à tarde eu dou uma estudada melhor, entrego assim um trabalho tipo melhor. Para que falar tipo? Para com isso, né? É um vício terrível, e é o que eu falo, parece que é um vírus isso, está contaminando todo mundo. Vamos nos policiar. O né, eu mesmo tinha essa mania de falar né no final da frase, né. Isso denota uma certa insegurança. Aí você vai se policiando, vai diminuindo, até que elimina de vez. Em apresentações também, algumas expressões são meio estranhas. Você ficar falando talvez, eu acho. Você está fazendo uma apresentação, é um conhecimento consolidado. Se ficar usando eu acho, talvez, você desmonta a sua credibilidade. Então, evitar isso aqui. Outra doença terrível, falar a nível D, USP, na USP, a nível D. Muito feio isso, né? Então, não use. O gerundismo, felizmente, é uma doença quase curada, quase erradicada, né? Mas foi um tormento há muito pouco tempo. Nós vamos estar fazendo, para estar realizando, para estar falando, para com isso também, né? E graças ao pessoal do telemarketing, parece que foi lá que surgiu, mas eu tenho uma opinião diferente. Existem vários vícios de linguagens que derivam do ramo de atividade da pessoa. No meu mundo, lá dentro da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas, você percebe nitidamente, o pessoal da medicina social gosta de gerúndio. E o pessoal da pediatria, por exemplo, gosta do diminutivo. Aí, mamãezinha, nós vamos dar um remedinho para tratar a febrinha da criancinha, ela vai ficar boazinha, e tudo noinho e noinha. Né? É muito curioso isso. E acaba incorporando isso para o discurso da vida total. Precisa tomar cuidado. Os modernismos também. Eu já vi gente, há muito pouco tempo, em vez de escrever a palavra completa, escrevendo as abreviaturas que estão usando no smartphone. Né? Você escrever VC, é muito ruim. Né? A pessoa fala, achei muito interessante a sua piada, é mais fácil escrever KKK. Né? Tem gente que tem a tecla K, até gasta no teclado de tanto falar isso. As pessoas estão se empobrecendo, precisa tomar cuidado com isso. Tem que se policiar, tem que falar bem, ler, né? Um segredo de falar bem é ler bastante.
e fugir dessas armadilhas modernas aí. Essa expressão mesmo, eu comecei a receber isso aqui, eu ficava assustado, achava que estavam me xingando, né, falando alguma coisa estranha. Eu demorei para descobrir que isso aqui era fim de semana. Quando eu vi assim, bom FDS para você, eu assustava. Mas é bom fim de semana. Mas eu continuarei escrevendo bom final de semana, né, para evitar problemas. Existem erros mais comuns. Eu vejo aí gente muito boa derrapando, por exemplo, nessa expressão clássica aqui. O fazem anos, não fazem anos. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos. Isso nunca vai para o plural. Seja, veja, esteja, isso não existe em português. É tudo com A. É seja, veja, esteja. Né? Já tive trabalho assim fenomenal na edição de vídeo, em que a pessoa insistentemente falava seja, veja, esteja. Aí eu tinha que ir lá caçar a sílaba, veja, cortar a sílaba, ir lá e colar em cima da sílaba errada. Vocês imaginem fazer isso numa aula de 30 minutos, 40 minutos. Você gasta dias fazendo a edição por causa desses vícios. É triste, mas existe. Apesar que, também muito comum, a expressão correta é apesar que. Né? E agora, a mais nova doença, a nova endemia, é o aí. As pessoas pegaram mania de falar aí, na aula, no dia a dia. No próximo telejornal que vocês forem ver, quando entrar algum repórter ao vivo, comece a contar quantas vezes ele fala aí. Vocês vão ficar impressionados. É uma doença. Então, já que estamos aqui falando com formadores, né, de opinião, de cultura, vamos tentar brecar isso também na nossa seara. Né? Bom, a linguagem. Para falar da linguagem, como ela tem que ser adequada ao momento e ao tipo de público que você está falando. Eu tenho uma apresentação, trabalhei muitos anos com neurocirurgia, eu tenho uma apresentação sobre malformações do sistema nervoso, congênitas do sistema nervoso central. É um tema relativamente complexo, cadê a Luísa? Está ali, né? Não é simples. Mas eu faço essa mesma apresentação para profissionais de saúde, para pais e cuidadores e muitas vezes também para as próprias crianças que têm o defeito no sistema nervoso central. O conteúdo é o mesmo, o que é que muda? É a linguagem que eu uso para cada tipo de público. E eu comento isso, aqui tem muitos professores, a televisão descobriu isso agora, né? Quando pauta vazia, eles correm atrás de alguma coisa interessante que tenha sido feita alguma experiência e tal. E alguns docentes são chamados para entrevistas ao vivo, quando põem o microfone na boca, eles começam a discursar como se estivessem falando para uma plateia acadêmica. Ou seja, aquela ideia dele que era interessante para falar para um público de milhões de pessoas, acaba não tendo efeito nenhum. Né? Então, alguns de vocês aqui, se tiverem essa oportunidade de lembrar, né? Vocês estão falando para a população geral, não estão fazendo uma exposição acadêmica do seu objeto de estudo. Aqui uma história rápida, real, vivida por mim, mas não fui eu que cometi o engano, hein? A palavra dispneia, todo mundo sabe aqui o que é a dificuldade de respirar. Né? Então, no 3º ano da Faculdade de Medicina, a gente forma duplas no curso de Psicologia Médica e nós vamos treinar entrevista com o paciente. Então, no ambulatório de cardiologia, nós fomos entrevistar um paciente com um problema, né, cardiorrespiratório. A pessoa pergunta assim, o aluno, o senhor tem dispneia? Qual foi a resposta do paciente? Não, nunca tive isso. Aí, o outro lado pergunta, e falta de ar? Ah, isso eu tenho direto. Ou seja, no ambulatório de cardiologia, uma pergunta feita de forma inadequada pode ter um resultado completamente adverso. Então, vocês veem a importância de vocês terem o jogo de cintura para modular o discurso em relação ao momento e à plateia para a qual vocês estão se dirigindo. Bom, em relação a texto, a tela não é papel. São mídias completamente diferentes. O que serve para o papel nem sempre, aliás, quase nunca serve para você colocar numa apresentação eletrônica. Com frequência eu escuto assim, eu tenho que fazer uma aula, mas a aula está pronta. Eu vou usar o texto que eu mandei para a revista tal. E,
esse texto não vai servir para nada. Uma aula é diferente. Você não vai colocar aqui o artigo inteirinho escrito para ficar lendo. A aula tem uma razão de ser, que é a objetividade. A concisão tem que ser a sua meta aqui. O texto que você vai colocar aqui é apenas um gancho para a sua memória, né? Um ilustrador para o seu discurso, vai orientar o seu discurso e ajudar quem está assistindo também. Tá? Importante isso, né? Usar a ordem direta nas frases. Tem gente que gosta de falar difícil, complicado. Aqui também a gente tem que falar de maneira mais simples. Frases curtas, objetivas. Ajuda a manter o nível de atenção, cansa menos, tanto quem está falando quanto quem está ouvindo. E em relação à objetividade, aqui o texto tem que ser enxuto. O lugar certo para se escrever o texto completo que você pretende desenvolver na hora é a área de anotações do PowerPoint. Eu fico assim meio chocado, porque é uma coisa assim tão importante, e eu sempre descubro gente que após anos e anos desenvolvendo a apresentação eletrônica não sabe onde que fica essa área. Eu vou mostrar aqui para vocês. Não precisa ninguém levantar a mão dizendo que não sabia também. É aqui embaixo, gente. Ó. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu escrevi aqui. Então, quando eu estou lá em casa, não está caindo isso, né? Não. Quando eu estou em casa, ou na sala, ou no laboratório, mentalizando o momento da apresentação, eu estou vendo aqui o slide que eu vou mostrar para vocês, e aqui embaixo o discurso que eu pretendo desenvolver em cada trecho desse slide. Então é aqui que eu escrevo quanto eu quiser. Posso inclusive colocar aqui o texto inteiro do artigo, se for necessário. Isso aqui não tem fim, é como se fosse um complemento Word do PowerPoint. E uma coisa interessante, o Hildeberto está ali, se você colocar aqui o Windows 10, né, com a versão mais recente do PowerPoint, pode ser um notebook, mas com duas telas, 2 monitores. Quem estiver aqui apresentando, automaticamente o PowerPoint detecta que você tem 2 telas. Então ele vai mostrar para as pessoas isso aqui, só que eu aqui vou estar vendo isso aqui também numa das telas. Então, às vezes, esse é o truque. Você fala, poxa, mas fulano fala tão bem, né? Que memória, que talento. Às vezes ele está lendo aqui, não é talento, ele está lendo o que ele está falando aqui, e vocês não percebem. E tem 2 monitores. Então, é uma solução extremamente simples, barata, e que pode ser, assim, a mão na roda, né? Para você fazer uma apresentação de melhor qualidade. Então, gente, é aqui que a gente escreve o que a gente pretende falar. E o problema de muita gente desconhecer essa área é que muitas vezes também, isso aqui está pequeno aqui embaixo. Ó. A pessoa não sabe que tem ali no PowerPoint dela isso aqui também. É só ir lá e levantar. Tá? E fica do tamanho que vocês quiserem isso aqui. Então é a colinha que vocês desenvolvem na hora de criar a sua apresentação. Bom, vamos lá para o próximo slide. Vocês viram também que eu faço entrar progressivamente, nós vamos voltar a falar disso. Ordem direta das frases. Isso aqui é uma figura que fala por si. Né? A casinha, telhado, gato, pontilhado ali. Tem gente que consegue descrever isso aqui dessa maneira. Do telhado, né, ou do alto do telhado, vírgula, caiu o gato. Os professores da velha geração, Rui Ferreira Santos, acho que ninguém aqui chegou a conhecer, só você. A aula dele era um poema, né? Fulano tinha uma cultura, um vocabulário fantástico. A aula dele era um show de um poeta. Hoje, por exemplo, é incrível como a cultura muda, né? Como a gente percebe isso. Se alguém tentar dar uma aula como nós tínhamos antigamente, ninguém aguenta a aula, todo mundo vai embora. Porque a cultura hoje é da concisão, da rapidez, da objetividade. Então, hoje, o que se prega é isso, ordem direta, sujeito, verbo, predicado, em tudo que você vai colocar dentro do slide. Não floreie o slide, não floreie. Por exemplo, se eu tiver um slide, onde o título dele lá em cima, seria esse aqui, ó, são várias as questões envolvidas, 2 pontos, aí eu vou colocar aqui as questões. Aí eu olho para isso aqui e falo, poxa, isso aqui tudo eu posso mudar por isso com o mesmo resultado. Já economizei várias palavras aí. Aí eu olho de novo.
questões envolvidas têm o mesmo sentido daquilo. E por que não escrever só questões? Né? Então vocês vejam, 1, 2, 3, 4, 5 palavras, se você colocar uma só, tem o mesmo sentido. Tanto para você que está aqui, que tem que lembrar o que vem logo em seguida, quanto para quem está assistindo. Então, a recomendação é, quando você vai iniciar uma apresentação, não precisa ter essa compulsão aqui de início. Cada slide eu só vou para o próximo quando ele estiver o mais enxuto possível. Isso não dá certo, você vai levar um tempão para fazer. Então a gente começa fazendo a aula a sentimento, vai até o fim. Depois volta e começa a fazer esse trabalho de, digamos, lipoaspiração, né? Retirar um pouquinho dos excessos, né? De maneira progressiva, vai até o último. Aí volta no outro dia, É incrível como cada vez que você volta a olhar o slide, você encontra alguma coisa que você pode reduzir. Tá? Até o mínimo possível. Não vai deixar o slide totalmente branco, né? Bom, em relação ao tipo de letra, eu comentei no começo, que fantástico que é, eu também passei por isso. Primeira vez que você abre, fala, nossa, eu posso usar dezenas de tipos diferentes de letra. Então, cada regiãozinha do slide, você usa uma letra diferente, uma cor diferente. Isso não se faz. Então, olha isso aqui. Nós temos 4 letras, 2 As e 2 Es, e elas pertencem a 2 grandes famílias de letras. Não vou pedir para alguém dizer, porque parece que está meio claro aqui, né? Essas letras são letras simples, a espessura é praticamente constante, e essas 2 aqui, a espessura é variável e elas têm enfeites nas pontas. Então, essas 2 aqui são de uma família e essas 2 aqui são de outra. Aquela que tem um enfeite na ponta, aquele enfeitezinho chama serifa, e serifa romana. Por causa disso, os romanos escreviam, na época eles usavam pedra, né? Eles escreviam usando esse instrumento, é o ponteiro, né, digamos assim, ponteiro. Então eles iam batendo, para produzir a cavitação aqui, a cavidade no bloco de pedra. Quando eles chegavam ao extremo da letra, para marcar o fim da letra, eles viravam 90 graus e davam aquele golpe final. A letra acaba aqui. Então isso aqui acabou vindo até os dias de hoje. A letra mais comum que a gente conhece aí com essa característica é a Times New Roman. Roman de romanos. Então a gente deve a eles até hoje esse vício nosso, né? E em apresentações eletrônicas o que acontece? Simplesmente não se usa letra rebuscada. A letra, o quanto mais simples possível, é a que vai ficar melhor na projeção. Por quê? Uma boa apresentação, ela se pauta pelas condições desfavoráveis do ambiente. Você não vai fazer uma apresentação, eu vou chegar lá, vai ter um projetor de alta resolução, uma sala com vedação luminosa perfeita. Isso é muito raro. Nós estamos aqui numa situação, aliás, excepcional. Parabéns para o responsável, que está ali, o professor Idelberto, né? O ambiente aqui está perfeito, tudo funcionando direitinho. Só que quando você vai projetar a sua apresentação, às vezes você não conhece o local para onde você está levando. Então tem que prever nas características técnicas da sua apresentação algumas falhas. E a maior de todas é o vazamento de luz. Tem uma janela que a cortina caiu, ou aquele ambiente não é para apresentação, está improvisado. Então, se você não escolher adequadamente o tipo de letra, quem estiver sentado mais lá no fundo não consegue identificar as letras menores que você está usando. E, utilizando essas aqui, principalmente a Arial, tem uma letra nova chamada Calibre, que parece que foi desenvolvida pela própria Microsoft, que é uma letra excelente também. Então, essas aqui resolvem todos os problemas. É lógico, se você tiver que colocar aqui um caractere grego, você vai usar o grego, né? Mas aqui, essas são as eleitas. Isso é interessante. O Silvio Tucci não está aqui, mas provavelmente ele está me vendo lá do departamento por um desses buraquinhos aí, né? Silvio, isso aqui é em relação ao que você me comentou. O professor aqui da faculdade, ele, sabendo dessa minha colocação sobre o tipo adequado de escolha de letra, ele falou, mas eu tenho um problema. O meu PowerPoint, tudo que eu faço, ele escreve nessa letra aqui, a Comic Sans, essa letra de história em quadrinhos, né? Isso aí é para história em quadrinhos, o nome já diz, né?
E ele falou, não sei o que aconteceu. Provavelmente ele introduziu esse vício no PowerPoint dele e pediu para que eu ajudasse a resolver. E eu descobri como que se faz isso. Vou mostrar para vocês agora. Vocês peguem aqui, óculos. Vocês peguem aqui a ferramenta de texto, página inicial. Cadê a minha ferramenta de texto aqui? Não, vocês estão me ensinando também, hein? Parabéns. Agradeço. Então eu introduzo aqui em algum canto o texto e escrevo aqui. Eu vou escrever de novo, já tinha escrito antes, mas ó, padrão. Aí eu clico, eu posso capturar aqui, né? Vou lá, mudo o tipo de letra, por exemplo, de Arial, sei lá, eu quero colocar essa Arial, não, esta não, vou colocar a Calibre, esta aqui. Calibre, negrito, corpo 28, pronto. Criei um padrão, eu clico aqui nessa abinha, clico aqui nessa linha com o botão direito do mouse e ele vai abrir uma janelinha. Olha aqui a opção que tem, definir como caixa de texto padrão. Está definido. Toda vez que eu for introduzir algum texto ao longo dessa apresentação, automaticamente o texto que vai aparecer aqui vai ter essas características. Então é assim que se corrige o vício, né, do PowerPoint de criar uma letra inadequada. Às vezes a letra inadequada, que vem aqui em vez dessa comic, né, no caso do professor Tucci, pode ser o Times New Roman. É muito comum, o PowerPoint mais antigo, ele insiste em fazer você desenvolver a aula numa fonte que hoje, consagradamente, está errada, né? Então é assim que se faz. Voltando aqui. Sobre alinhamento de texto dentro do slide. Várias modalidades, à esquerda, ao centro, à direita. E aqui também é um vício injustificado, é até um trocadilho, de usar a justificação de texto, alinhar o mesmo texto à esquerda e à direita simultaneamente. Isso só funciona quando você tem letras pequenas e a largura da coluna é grande. Quando vocês diminuem a largura da coluna ou usam letras maiores, vocês vão ver o desastre que ocorre. Bom, quando que você alinha pelo centro? Quando você tem muito pouca coisa para colocar no seu slide. Se você tiver um título e um comentáriozinho, você não vai colocar aqui em cima, né, deixar toda essa área vazia. Coloca aqui no centro. Esse alinhamento à direita é quando você quer vincular intuitivamente a descrição aqui à figura. É só fazer um alinhamento e colocar pertinho. O problema da justificação do texto. Ele causa um estrago no espaçamento entre as palavras do bloco de texto. Em slide, a gente nunca usa hifenização. Não vai usar hífen no slide. Não coube naquela linha, joga para a linha de baixo. Mas um cuidado também, quando for jogar uma palavra para a linha de baixo, não põe só uma palavra. Porque às vezes a pessoa põe o SIN, S-I-N, põe uma frase que vai de fora a fora no slide e 2 letrinhas, 3 letrinhas embaixo. Quando for assim, vão diminuindo ali o campo de texto e joga ali 3, 4 palavras, equilibra com a linha de cima, de preferência deixando a linha de cima um pouquinho maior, para aparecer hierarquicamente intuitivo. E olha aqui o que acontece quando a gente tem uma palavra comprida, uma palavra mais longa dentro de um bloco de texto. Aqui é um texto genérico. Essa palavra comprida, ela sempre cria problema na linha de cima. Se a gente tivesse aqui uma unidade de medida, bolinha vermelha, olha aqui, na linha de cima tem mais de 2 bolinhas vermelhas. Então é uma coisa estranha. Você está escrevendo um texto, a intenção é que a distância entre as palavras seja homogênea. E esse efeito é tanto maior, com resultado mais desastroso, quanto menor for a coluna em que esse texto está inserido. Olha aqui, uma palavra grande aqui, a mesma palavra aqui, nesse lado que tem uma largura, temos aqui 4 bolinhas, aqui tem pelo menos o dobro. Então olha aqui de longe, olha os espaços, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó, uma palavra no canto esquerdo, uma palavra no canto direito e a Via Láctea no meio, né? Isso é ruim, visualmente fica ruim. E tem muita gente que não percebe isso.
joga o texto, pá, vai para o próximo slide, uma coisinha fácil de corrigir, deixa passar. Nós vamos ver lá para frente. E como é que se corrige isso? Com uma medida simples, adotando universalmente o alinhamento pela esquerda. Lembra daquele bloquinho de texto lá que eu fiz como padrão? Ali vocês já colocam também. Escolhe lá o tipo de letra, se é negrito ou não, o tamanho da letra e alinhado pela esquerda. Assim, toda vez que vocês forem começar um texto no slide, ele já está definido para essa solução que é a melhor. E simplesmente esqueçam, né, essa justificação. Aliás, na língua inglesa, acho que desde que a língua inglesa existe, eles fazem alinhamento pela esquerda. Eu acho que eu nunca vi um texto em inglês justificado e com quebra de palavra com sílaba, que dizem que separação de sílaba é muito difícil. Então, é uma solução boa, já tem muita gente usando, vamos adotar também. Alinhamento pela esquerda, sempre. Em relação ao alinhamento, nós falamos de texto. Existe também um alinhamento dos elementos dentro do slide. Aqui, nós temos exatamente o mesmo slide, mas um é diferente do outro. No quê? Na colocação dos vários elementos dentro dele. Aqui é a mesma coisa. Aliás, já estou avançando aqui numa coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Viram que eu tirei todo o fundo, ficou preto. Tem só os slides aqui, é mais fácil para você prestar atenção. Qual é o melhor deles? Se alguém falar que é o de lá, eu fico bravo, hein? É esse aqui, né? Vocês percebem que é intuitivo isso. Você olha e fala, esse é mais agradável. Mas por que é mais agradável? Pelo simples cuidado de colocar uma distribuição harmoniosa dos elementos. Olha esse aqui, essa distância é semelhante a essa aqui é semelhante a essa aqui em cima. Existe aqui como se tivesse uma linha invisível determinando onde eu vou ancorar os meus textos. Né? E aqui não, nesse outro aqui, ó, olha o tamanho desse espaço. Aqui não tem quase espaço nenhum, aqui também não. Aqui tem um dente no texto. Eu exagerei, logicamente, aqui, mas com frequência as pessoas fazem isso de forma menos evidente, mas fazem. Então é um cuidado pequeno que muda completamente a característica do slide. Então vejam, é como se eu tivesse aqui um retângulo imaginário que serviu de base para a distribuição dos elementos e aqui uma linha. Então façam isso para vocês verem como fica muito melhor o impacto visual do slide. Texto. Nós falamos daquele entusiasmo inicial de ver, nossa, quantas letras eu posso usar, quantas cores de fundo eu posso usar, aquele encantamento, outro encantamento, com a possibilidade de movimentação dos elementos dentro. É uma armadilha também. Eu posso entrar dando cambalhota, assobiando, batendo palma. E tem gente que usa isso, por incrível que pareça. Eu já assisti aula de 1 hora com esse recurso. Vocês imaginem, né? 5 minutos eu já estava tomando o meu remédio para dor de cabeça, porque não é possível. Bom, se vocês repararem, eu usei ao longo de toda essa apresentação 2 só opções de movimentação, né? Toda a minha apresentação, só 2 animações. Essa que entra no slide e aquela que a figura aparece. Ela é invisível, semi-transparente e aparece. Isso rapidamente. Só essas 2 resolvem todos os problemas. Bom, e vocês viram também que eu introduzo progressivamente as linhas, conforme eu vou falando. Eu elimino um assunto, parto para o outro, parto para o outro, parto para o outro. Se você colocar todas as frases, isso é importante, hein? É uma coisa que eu vejo quase totalidade ainda não fazer, mas vale a pena aprender a fazer porque funciona. Você vai introduzir um slide com vários itens. Joga todos os itens de uma vez. O que acontece? A gente tem a compulsão de ler tudo que está escrito. Você não consegue... eu vou ler só a primeira frase porque o professor está falando só da primeira frase. Aí você pula para a segunda porque ele vai falar da segunda. Você não consegue fazer isso. Você tem a compulsão de ler tudo, aí você não acompanha o discurso, se cansa e tem um aproveitamento menor. Então o ideal é isso, é introduzir a frase no momento certo. Eu vou ensinar como é que faz isso. E essa recomendação de não utilizar exageros
na animação, vejam esse mesmo slide usando o recurso random, né, aleatório. Olha que horror. E eu já assisti aula de 1 hora onde todos os slides estavam assim. Então, é para não esquecer, né? Não usem isso, por favor. Adotem aquelas duas só lá, o aparecer suave e o entrar. Esqueçam todo o resto. Em relação a fundos, acho que todo mundo já percebeu a minha opção pelo fundo branco. Não é opção minha, isso é a recomendação da cultura universal sobre uma boa apresentação. O fundo deve sempre ser discreto e ter bom contraste com o texto. E aqui, de novo, isso com o objetivo de fazer a apresentação num ambiente que não é ideal. Quando você está no ambiente ideal, melhor ainda. Mas isso aqui funcionaria também num ambiente não adequado. Com um projetor de resolução bem inferior, uma sala com vazamento de luz, essa solução ainda seria positiva, eficiente. Agora vejam, esse mesmo slide, quando eu adoto um fundo, lógico que eu forcei a barra, mas veja o impacto de um fundo que chama mais atenção. O conteúdo continua aqui, ó, exatamente o mesmo. Mas não tem bom contraste da letra, é para vocês não esquecerem. E o fundo, aquela velha história, o cérebro nosso, a gente não controla o tempo todo, aliás, quase nunca, né? A compulsão é ficar passeando pelo fundo e não prestar atenção nem no conteúdo do slide, e muito menos no discurso de quem está apresentando o slide. Tá? Tem alguém da radiologia aqui? Eu tenho alguns colegas da radiologia que adoram colocar raio-x no fundo da apresentação. Ou uma tomografia bonita, uma ressonância bonita. Aí você fica a aula inteira tentando achar o diagnóstico da radiologia, né? O que será que esse paciente tem? E não presta atenção na aula. Então, quer mostrar aquele slide bonito? Mostra aquele momento lá, vamos dar um break aqui, olha que interessante isso, aquele momento de chamar de novo a atenção, reativar os cérebros. Mas aí volta para o fundo branco depois e, né, e vamos em frente. Então, não se usa fundo escandaloso, obviamente. Recomendação, para acabar de vez com essa história. Fundo branco com letras escuras, preferencialmente o preto. Lógico que existem exceções, nós vamos ver, acho que agora. Quando você tem uma imagem que você quer dar um grande destaque nela, ou nosso campus aqui é predominantemente dirigido para a área da saúde, a maior parte das instituições aqui, a gente usa muito documentação científica de imagem, então nesses casos aqui o fundo fica negro. Tá? Vejam isso, que interessante. O que eu vejo aqui? Eu, né, com esse meu olhar crítico já em relação a como se faz uma apresentação. Eu vejo um quadro com moldura branca, um negócio cinza lá em cima, o título, uma marquinha aqui e umas manchas aqui no meio. Mas olhe, se eu apresentar isso para vocês, o que vocês veem? Vocês veem só alguma coisa interessante aqui no meio, que eu acho que tem coisa aí legal para a gente ver. Veja a diferença, isso e isso. E quando se projeta alguma coisa em tons de cinza, a própria presença do branco aqui, se tiver algum físico aí pode confirmar isso, o efeito de refração diminui a percepção dos tons de cinza. Às vezes alguns detalhes passam a ficar diminuídos, prejudicados. Não, Luiz? Você gostou disso? Então, olha que bonito, só comentando rapidamente. Você sabe o que é isso? Não vale. O pessoal da medicina não vale. Aqui é fantástico isso. É o exato momento da expulsão do feto durante o trabalho de parto. Então, aqui é a coluna da mãe, aqui é a coluna da criança, aqui é a cabeça da criança, você vê o cérebro, o cerebelo, o olho, dá para ver o cristalino da criança, olha que fantástico. Aqui é a bexiga da mãe, o líquido, né? O pubis. E aqui é o líquido amniótico, a bolsa ainda está íntegra, está quase no momento dela estourar e vazar o líquido. Então é um flagrante fantástico, né? Só que se eu mostrasse assim, ficaria prejudicado. Usaram a mulher no trabalho de parto dentro da máquina para fazer isso daí. Tem o filme completo, muito interessante. Com concordância da paciente, obviamente. Isso é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco. Quando você usa imagens de paciente, o paciente não pode ser identificado, nem identificável. Se for colocar a imagem de paciente, ter uma autorização desse paciente.
Aqui, mesma coisa, uma ilustração bonita, posso falar assim, né? Com um pouco de ausência de modéstia, fui eu que fiz. Isso aqui é um frame de uma animação digital mostrando o procedimento de coleta de líquido amniótico guiada por ultrassom. Então, você tem um impacto aqui, com essa moldura tudo. Olha que diferença, quando você tira esses elementos. Você presta muito mais atenção aqui dentro. Né? E vocês viram uma coisa, quando eu mudo para esse slide, os elementos do slide mestre, eles desaparecem também. O fundo se torna negro e os elementos do slide mestre desaparecem. Como é que eu faço isso? Isso é interessante mostrar. Óculos. Vamos para o slide anterior. Está aqui. Quando eu clico com o botão direito na área de trabalho do PowerPoint, eu tenho essa opção aqui, ó, formatar plano de fundo. Aqui, ó, eu tenho ocultar elementos gráficos do plano de fundo. Se você, ao clicar aqui, vocês vão ver que aqui do lado, imediatamente já desaparece. Então veja, aqui embaixo, tá, viram? Já desapareceu. Aí eu pego e aplico a cor negra. Tá ali. E fecho. Se eu clicar em aplicar tudo, toda a apresentação vai ficar negra e, né, não é isso que eu quero esse slide pontualmente. Então vocês podem modificar pontualmente um slide dessa maneira. Botão direito, aparece a janelinha de diálogo e ali vocês têm as várias opções. Voltemos. Muito bem. Aqui uma figura, nós vamos mostrar de novo esse senhor daqui a pouco e comentar o que ele está fazendo aqui. Mesma coisa, olha, um impacto e aqui um impacto bem maior. Então, quando vocês tiverem uma figura que vocês querem chamar realmente a atenção, é só fazer isso. E vamos lá, comentar algumas coisas intrínsecas do arquivo PowerPoint, algumas coisas mais relevantes. O tamanho do arquivo hoje é um dos principais dramas que a gente enfrenta. Eu, por exemplo, lá, né, na minha experiência, no laboratório, muitas vezes o docente chega com aulas gigantescas. Aí eu coloco lá, de cara eu percebo que ele usou imagens com uma determinada característica, que é isso aqui. Qual a diferença visual entre esses dois cachorrinhos aqui? Eu vejo direitinho o detalhe do olho, orelha, focinho, né, tá? Não há praticamente diferença nenhuma. No entanto, essa figura da direita, da esquerda, melhor dizendo, ela é 10 vezes maior do que a figura da esquerda. E por que elas aparecem exatamente na mesma qualidade visual? Aqui também, na minha tela de LED aqui, ela aparece com a mesma qualidade visual. O gargalo de resolução é que manda no que você está vendo. Aqui no meu caso, o gargalo de resolução é a resolução da tela. No caso da apresentação eletrônica, o gargalo de resolução é o projetor. E a resolução do projetor hoje, mesmo os mais modernos, é infinitamente inferior à qualidade, por exemplo, das fotos que a gente tem conseguido fazer com telefones até baratos. Tem telefones que já têm 20 megapixels, acho que alguns chegando a 30, até mais, parece que a Nokia tem um que chega perto dos 40, isso é uma coisa inacreditável. Você faz fotos fantásticas, mas o tamanho dela também é gigantesco. Aí as pessoas fazem essas fotos e colocam na apresentação PowerPoint. Ela fica com o mesmo tamanho da foto original, tamanho em bytes. Mesmo que você vá lá, reduza a dimensão dela, essa foto eu quero que ela fique bem pequenininha no canto. Essa foto tem o mesmo tamanho, o mesmo impacto no tamanho final da apresentação PowerPoint que tinha no seu celular ou na sua câmera digital. Se ela tinha 20 megapixels, ela está levando 20 megapixels de gordura para a apresentação PowerPoint. Tá? Se vocês usarem 10 fotos dessa, vocês vão ter 200 megabytes por causa de meia dúzia de fotos, de 10 fotos, que não precisariam estar ali. Tá? E vamos ver como é que a gente resolve esse problema agora. A estratégia é otimizar esse tamanho e, eventualmente, também eliminar áreas recortadas das figuras.
Isso é uma coisa que, curiosamente, também eu me deparei com várias pessoas que não sabiam fazer, né? Embora seja um recurso antigo do PowerPoint, a pessoa precisa só desse detalhe aqui, ó. Eu preciso desse detalhe do encéfalo, desse crânio, o resto não me interessa. A pessoa pegava, fazia um retângulo branco grande aqui e pá, escondia embaixo o que estava ali. Muita gente já fez isso, né, para esconder áreas de figura. Não é assim que se faz. Vou mostrar para vocês. Tem a ferramenta cortar. Quando você clica 2 vezes na figura, o menu aqui em cima ele muda. É um menu de figuras. Essa ferramenta aqui, ó, viu que a alcinha mudou de característica. Quando você segura aqui, opa, cliquei errado, aqui, e arrasta, olha lá. O que aconteceu aqui? A figura está delimitada a isso. Por que essa área fica dessa maneira? Pelo seguinte, clico aqui fora, sumiu aquela área, né? No entanto, se você futuramente quiser resgatar essa área que você escondeu, é só de novo pegar a figura, clica lá no cortar e traz de volta. Tá? Então é assim que você vai recortando a figura até deixar só o que você quer. Ferramenta cortar do PowerPoint. Agora, vamos ver essas figuras de alta resolução, qual a maneira mais fácil de resolver. Essa aula, por exemplo, vamos voltar aqui para o desktop, ela tem, a resolução está grande aqui, 66 megabytes, é um tamanho grande. Agora vou voltar para a aula, chamei a internet, sai fora, muito bem. Cadê minha aula PowerPoint? Aqui. Vamos voltar para lá. De novo, eu vou clicar 2 vezes na figura. E vejam aqui o que aparece. Ó. Aqui a resolução está pequena, mas geralmente aparece ali ao lado, compactar imagens, mais aquele ícone. Aquele ícone é um quadradinho com setas apontando para o centro. Então, intuitivamente, vocês têm a ideia de que aquilo vai compactar alguma coisa. Então, chama isso aqui, aparece essa janelinha. O que tem nessa janela? Você quer compactar somente essa imagem? Não, eu vou desselecionar isso aqui. Se você tiver ocultado áreas das figuras, você pode nesse momento jogar fora essas áreas recortadas. Se for uma figura só, não tem muito impacto no tamanho final do arquivo, mas se você fez isso várias vezes durante a apresentação, pode ter uma redução grande e boa no final do processo. Então, o que eu faço? Eu vou desselecionar isso aqui, porque eu quero que ele trabalhe a compactação de todas as imagens do arquivo. E 96 dpi, né, 96 pontos por polegada, já é o suficiente para você ter uma redução considerável do arquivo com essa característica, sem nenhuma perda de qualidade visual das imagens. Por quê? Porque o gargalo é um gargalo de baixa resolução. Então, 96 dpi já serve para esse tipo de projetor. Essa resolução de 150 é a resolução dos monitores, os principais monitores de LCD e LED hoje. Não é o caso. Se eu estivesse projetando aqui, isso é uma coisa boa que nós temos lá, né, Lucila? Lá na Faculdade de Medicina, nós temos uma sala com um monitor imenso de LED. Então, a projeção ali é diferente. Então, ali eu usaria os 150 dpi para ter um arquivo enxuto, mas com a qualidade máxima voltada para o dispositivo final. Aí, o que eu faço? Ok. O que ele está fazendo? O PowerPoint está analisando slide por slide, que tem figuras, e reduzindo essas figuras para a resolução ideal de projeção. Vamos esperar ele trabalhar. Vamos. Tem que dar corda nele. Aí. Agora eu vou salvar com um nome diferente. Salvar como, vamos colocar aqui, X, pronto. Só para a gente comparar o tamanho final. Trabalhando. Já salvou, vamos ver se deu certo a minha mágica aqui, né? Olha só, gente. O arquivo original tinha 66 megabytes. E esse agora tem 10.
Ou seja, conseguiu uma redução de... o arquivo está mais de 6 vezes menor. Então, um arquivo desse, para você armazenar, para você abrir, para você mudar de um slide para o outro, é lógico que ele fica bem mais facilitado do que o arquivo original. Inclusive, para uma estratégia que eu vou comentar daqui a pouco também, de você fazer uma cópia dessa apresentação de segurança. Por exemplo, você manda um e-mail para você mesmo e anexa essa aula. Em caso de emergência, você acessa o seu webmail no recinto de apresentação e resgata a aula. Tá? Se ela for imensa, você não vai conseguir nem produzir como anexo. Né? Vocês gostaram disso, né? Vai ter gente hoje fazendo uma faxina nos arquivos antigos. Nossa Senhora, esses 2 HDs que eu tenho aqui, eu transformo num pendrive. Vocês vão conseguir isso. Bom, em relação a imagens, nós vivemos na era da imagem. A molecada hoje, se você não enfeitar de alguma maneira, os nossos alunos não conseguem manter o nível de atenção. Então, hoje é inaceitável você desenvolver uma apresentação, por exemplo, baseada só em texto. E às vezes a gente vê isso. Uma apresentação curta, tá? Só texto. Eu mesmo fico incomodado, falo, puxa, mas que coisa desinteressante, não tem uma decoração. E quando eu falo decoração, não é colocar a firula no slide, né? O vasinho de flor, aquela história lá. É colocar uma ilustração no contexto do que você está falando. E hoje, com os celulares, é tão fácil você fazer sua própria documentação, né? Bate lá um slide tal, sobre o assunto, ou busca na internet. Então, tem que usar alguma coisa para ilustrar o texto. As fontes de imagem são muitas, mas olha o que está acontecendo. Por que eu coloquei celular em vermelho, mais uma vez? Eu estou começando a dizer que agora sim existe o verdadeiro computador pessoal. Que é isso aqui. Isso aqui é a mais pura definição do computador pessoal, cada vez mais. Ele literalmente matou isso aqui tudo. Você faz tudo isso aqui com o celular. Mas lógico, se você tiver ainda, né, um scanner de mesa, é difícil até ver um scanner de mesa hoje. Nem sei se existe à venda. Se existir, são pouquíssimos. E o celular resolve isso. Máquina digital, o celular matou a indústria de máquina digital. Eles estão desesperados. A Pentax, tradicionalíssima, já faz 5 anos, jogou a toalha. Falou, não consigo conviver nessa velocidade de renovação de tecnologia. Eles de repente se depararam com um galpão com milhões de câmeras não vendidas que tinham acabado de produzir e que não tinham mais mercado porque estavam obsoletas. Então a Pentax foi à falência de um dia para o outro por causa disso. Isso está acontecendo com muitas outras. É difícil ver propaganda de câmera digital hoje. E quando tem, os preços são interessantes. Por quê? Porque quem tem um celular não precisa delas, né? E quando precisar de filmes, né? O YouTube hoje, eu gosto de comentar isso. O pessoal, às vezes, tem alguns lugares aí que tem o acesso ao YouTube bloqueado. É um absurdo isso hoje. Dentro de instituições de educação, de ensino, o YouTube hoje é uma das enormes, maiores fontes de material em qualquer tema que a gente queira pesquisar. Eu mesmo, muitas coisas que eu achava interessante na época da graduação, por exemplo, ectopia cordis, o coração nasce para fora, tal. Eu nunca vi, provavelmente nunca veria um caso desse. Um dia eu fui lá no YouTube e falei, isso é uma coisa interessante, né, que eu aprendi, será que tem documentado? Digitei, vocês não acreditam a quantidade de casos documentados. Isso vale para qualquer área. Então tem coisa muito boa no YouTube, é só saber pesquisar. E lógico, mais uma vez, se você puder produzir seu próprio filme, é bem melhor. Mas, em relação à inclusão de imagens em arquivos PowerPoint, sempre preste atenção nisso, com os direitos de autor. Tem gente que publica coisa na internet, mas não quer que copie. É uma posição a se discutir, né? Eu mesmo tenho muita coisa e acesso liberado, quem quiser copiar, copie à vontade, que eu acho que o objetivo meu, pelo menos, é esse, é disseminação de conhecimento. Então, cuidados com o direito de autoria. Preferencialmente, produza aquilo que você vai usar. Se for usar coisas de terceiros, peça uma autorização.
É uma coisa assim, ô fulano, você tem uma fotografia bonita aí, você me empresta para pôr na aula? Ah, claro, você é de casa, você põe. Aí no ano seguinte esse professor pega, publica um livro e põe aquela fotografia. Nesse caso, ele transferiu o direito da fotografia para a editora vê que você usou, vai em cima de você. Falou, mas como você está usando a coisa do meu livro aí, sem autorização? Ah, mas o fulano me autorizou. Você tem autorização? Tem verbal, né? Ou seja, não tem. Então, muito cuidado com isso. E eu flagro isso frequentemente. Mesma coisa com pacientes, eu já adiantei, vai fazer uma foto aqui, até a foto do joelho. Ah, mas não vai saber quem é. Mas pega uma autorização. E o paciente pode falar, esse joelho é meu, eu não autorizei. Olha a cicatriz que tem ali, é a mesma que tem aqui. Né? E processa, e ganha, gente. Ganha uma fortuna de vocês, da instituição, por causa desse descuido básico. Né? Então, nós temos até formulários prontos em relação a isso. Aqui um exemplo de repreensão virtual. Eu sou frequentemente chamado lá no HC para participar da elaboração de peças de comunicação visual. Você deve saber, né? Ah, vamos fazer uma campanha de esclarecimento, tal, precisamos de um pôster, de um folder, o senhor ajuda? Ajudo, vamos lá. Tal. Aí você vai para a internet. Inicialmente eu queria fazer, vou fazer a foto lá com o próprio funcionário do hospital. Melhor não fazer, por causa dessa questão de direito de imagem. O pessoal, hoje é seu amigo, amanhã pode não ser, o funcionário pode ser demitido, aí usa aquilo, né? É complicado. Então, tem imagens prontas, profissionais, com essa finalidade. Tá? A internet está cheia disso, sites especializados em venda de imagens de altíssima qualidade, imagens profissionais, qualquer tema que vocês imaginem, qualquer área. Aí, pesquisando imagem lá para uma campanha nossa, lá do HC, eu falei, que imagem bonita, né? Fui ver o preço era absurdo. Uma foto custa, dependendo do site, 2, 3, 5 mil reais. O direito de uso de uma imagem. Aí, fui lá com o botão direito do mouse, salvar como? Eu vou usar, né? Salvei. Quando eu fui abrir a imagem, apareceu isso aqui. O fulano desenvolveu uma programação que qualquer imagem que você baixasse, ela descia com um nome diferente. Eu falei, fiz um diretório aqui que eu vou deitar e rolar agora, muita coisa boa. Todas as imagens eram essas, todas elas. Ou seja, o recado claro, né? Alguém não entendeu? Tentou furar o meu olho? Eu também, furei o seu. Eu achei muito legal, muito interessante. E eu aprendi a lição. Nunca mais eu arrisquei. E não se deve arriscar, né? Se nós estamos trabalhando com uma instituição como a USP, a gente tem que fazer a coisa de maneira profissional. Não vai sair caçando qualquer foto descuidadamente, por causa desses problemas de direito autoral. Aqui um exemplo de, acho que uns 10 dias passados, escandaloso, correu o mundo isso. Isso aqui é uma logomarca de um teatro no interior da Bélgica. Bonitinho, né? Você olha aqui, tem um retângulo, mas tem outro retângulo invisível aqui em volta e um círculo no meio. Quem trabalha com design enxerga isso aqui, né? Tem um monte de coisa oculta, mas está evidente ali. E fulano apenas pintou em contraste algumas das regiões. Aí, em 2020, as Olimpíadas vão ser em Tóquio, no Japão. A comissão organizadora contratou a empresa de publicidade a peso de ouro, milhões e milhões de dólares, um trabalho grande. Aí marcaram uma cerimônia para a apresentação da logomarca, né, do material de divulgação. Olha a logomarca da Olimpíada do Japão. Em minutos, o autor da imagem original já tinha acesso e estava comparando. Fica óbvio que o fulano que fez isso se inspirou no trabalho dele. Vocês não imaginam o rolo que deu. Um escândalo planetário, tudo foi cancelado, milhões de dólares jogados fora. E agora vem uma enxurrada de processos, porque descobriram que eles não só se inspiraram, difícil de dizer que foi coincidência, né, uma na outra, mas também outras peças descobriram que eles simplesmente baixaram, essa empresa baixou da internet, fez pequenas modificações e apresentou como material de divulgação de um evento dessa magnitude. Então isso não se faz, né? E no mundo globalizado e conectado de hoje, tudo que você produz digitalmente, você perde controle, cai no mundo, espalha pelo planeta. Então tome cuidado com isso.
Vamos produzir coisas boas e com os cuidados necessários, né? Agora, nem tudo que está na internet, isso aqui é uma dica de ouro também, uma das mais importantes de hoje, nem tudo que cai na internet é uma armadilha, né, legal, naquele sentido lá de direito de propriedade. Se vocês digitarem isso, Wikimedia Commons, vocês vão cair num site de mídia. Lá tem filmes, fotos, de virtualmente todos os temas que vocês imaginarem, com essa característica, o nome já diz, o acesso é livre, o uso é livre, inclusive o reuso. Você pode baixar ali uma foto, fazer pequenas alterações, e a grande maioria dessas fotos, escrevi errado aqui, preciso corrigir o arquivo. A única coisa que eles pedem é que você cite embaixo, tirei lá da Wikimedia Commons, só isso. Né? Por que a gente vai arriscar o pescoço transgredindo, achando que não vai circular o mundo da nossa... Então, só um exemplo, eu digitei lá, é lógico, se vocês digitarem em inglês, é bem melhor. Está faltando N aqui, hein, gente? Está vendo a vantagem do arquivo digital? Se fosse um livro, vocês imaginam a vergonha. Eu já vi gente recolher livro vendido para corrigir os erros, mandar de volta uma nova edição com erros corrigidos. Vocês imaginam o custo disso, custo pessoal e financeiro, né? Eu digitei gravidez lá. Olha o resultado. Só uns exemplos, apareceram milhares de resultados. Eu preciso fazer uma aula com tema de gravidez. Então aparece desde figuras aqui da Idade Média, né, pinturas, afrescos, a fotografias de vários tipos. Aqui a barriga de frente, barriga de lado, aqui o médico no consultório, aqui, veja esse arquivo, por exemplo. Se eu quisesse falar da altura do útero em cada semana de gestação, eu usaria essa figura aqui, poria as linhas pontilhadinhas ali e tal. Mão na roda, né? Você vai atrás de alguém que esteja grávida, pedir autorização, levar para o estúdio, tirar a foto. Está aqui a foto pronta, de uso livre, né? E aqui também, olha que interessante, apareceu até isso, né? Uma campanha contra a ingestão de álcool na gravidez. Peça pronta ali, álcool e gravidez não combinam. Aliás, um recado para todo mundo, né? Eu falei de malformações do sistema nervoso. Isso aqui é uma tragédia. A mulher está grávida aqui, mas ela não deve ingerir nem antes da gravidez, né? Nem antes. A mulher tinha que ser proibida de consumir bebida alcoólica durante o período reprodutivo. Só um parêntese aí, né? Cerveja nunca mais, vinho nunca mais, só depois da menopausa. Se a minha mulher ouvir isso, ela vai brigar comigo. Espero que ela não esteja ali na web. Bom, voltando para o nosso foco. Em relação a imagens, as imagens elas são inseridas no arquivo PowerPoint. Quando você faz o arquivo PowerPoint, você fez a imagem, ela está dentro dele. Se você levar esse arquivo para qualquer lugar, a imagem vai junto. Filmes, no entanto, eles são anexados à apresentação. Esse que é o grande problema. Muita gente se esquece disso. É pego de surpresa. Quantas e quantas vezes, acho que todo mundo aqui, né, já esteve numa apresentação e que na hora H o cara fala, agora eu vou mostrar um filme que vocês nunca mais vão esquecer. Vejam, cadê o filme? O filme não aparece. E a minha experiência é quase 100%. Por isso que eu não pus nenhum filme aqui. Não, estou brincando. Mas não se deve esquecer disso. Imagem, tudo bem, ela não vai sumir. Mas o filme pode sumir, por vários motivos. Eu vou mostrar ali uma maneira de evitar isso. Sons, às vezes você usa um som numa apresentação. Dependendo da versão do arquivo, do programa, eles podem ser inseridos ou não. Então, é complicado. Na via das dúvidas, por segurança, não sei se todos estão vendo aqui, sempre deixe tudo na mesma pasta. É o que eu falo. Essa figura aqui eu achei que ficou interessante, né? Quando eu vou começar a desenvolver uma apresentação PowerPoint, o passo 0 é criar uma pasta onde ela vai acontecer. A gestação dessa apresentação é dentro dessa pasta. Então ali vai estar o meu arquivo PowerPoint e tudo que eu for usar nessa apresentação. Principalmente os filmes. Os filmes. É muito comum o pessoal falar assim, eu vou usar o meu próprio computador. Na medicina, a nossa experiência é essa. Todo mundo lá tem uma pastinha só de filme, que fica dentro do folder, então, naquele subfolder, dentro daquele outro, e tá. Todo dia você usa e você sabe qual é o caminho.
Aí você está fazendo a apresentação PowerPoint, vai inserir o filme, você segue esse caminho todo. No seu computador funciona. Aí, o que geralmente acontece? Você vai para um local de apresentação, ou você resolveu não levar o seu computador, porque ele é pesado, ou ficou com medo de perder o computador, ou você levou e esqueceu o carregador, né? Chega lá, ele está sem bateria, ou por algum motivo, alguma incompatibilidade, não vai funcionar. Ah, mas eu tenho aqui a minha apresentação nesse pendrive. Põe lá no computador do recinto, vai funcionar o filme? Não vai, não vai. É complicado. Por quê? Porque você tem ele indexado na sua máquina, e não na máquina da apresentação. Uma maneira de evitar isso é essa. Criou aqui a sua pastinha com o PowerPoint e os filmes, coloca essa pasta inteira dentro do pendrive. Não deixa esse filme anexado lá não sei onde. Coloca aqui, dentro da mesma pasta. E, por via das dúvidas, tem um ditado em informática muito interessante. O pessoal fala assim: quem tem 2 cópias de um arquivo, tem uma. Quem tem uma, não tem nenhuma. Se você perder, perdeu, né? Então é sempre bom ter cópias redundantes. Eu trouxe, por exemplo, 2 pendrives. Eu tenho uma cópia aqui no computador da apresentação, que eu vim ontem aqui testar. Isso é uma coisa importante a se comentar depois. E estou usando uma que está aqui. E ainda tenho uma cópia na nuvem. Se tivesse tudo dado errado aqui, meu plano X ia ser acessar a internet e baixar uma cópia. Então a gente tem que se cercar desses cuidados. Não ficar seguro demais, que as coisas acontecem. E não cair mais nessa armadilha também. Não existe mais, computadores mais modernos nem trazem mais leitores de CD e DVD. Não adianta trazer uma cópia numa mídia desse tipo aqui. Isso aqui não existe mais. Impressionante, né? E quando eu falo aqui, ter uma cópia na nuvem, muita gente fala: mas isso aí eu ainda não sei fazer, é muito complicado, né? Não tem uma conta na nuvem. Quando você usa a internet, por exemplo, um Hotmail, Gmail, você está usando nuvem. Então, simplesmente mande um e-mail para você mesmo com a aula anexada. Você está usando nuvem. Qualquer lugar que você esteja, você acessa o seu webmail, você tem a sua aula ali. Bom, isso também é uma coisa complicada. Nós temos ainda aqui na nossa realidade, por exemplo, aqui tinha uma versão de PowerPoint, eu tenho outra aqui. No meu laboratório eu tenho 3 versões diferentes de PowerPoint. Então é uma variedade de versões simultâneas de PowerPoint. Então, para não ter problema de compatibilidade entre versões, a gente recomenda que vocês salvem a versão final nesse formato aqui, o 97/2003, que acho que foi um dos melhores, né, que foram lançados, e é o que acabou determinando a hegemonia também do PowerPoint como ferramenta de desenvolvimento de apresentação eletrônica. Então, não importa em qual você tenha feito, você pode ter feito na última versão, mas a versão que você vai carregar para a apresentação deve ser essa aqui. É a mais compatível, é a que vai dar menos problemas. Outro drama nosso, os amantes da Apple, quantos tem aqui? Acho que muitos, né? Todo o nosso sistema no estúdio é baseado em softwares de Windows, PC Windows. Muitos docentes têm os aparelhos da Apple. E quando desenvolve as suas apresentações, a gente recomenda também, salve nessa versão aqui mais universal do PowerPoint e teste essa apresentação no computador, um PC Windows, para ver se está tudo certo. A compatibilidade existe? Existe. Mas tem alguns detalhezinhos que às vezes na hora H que você vai perceber. Eu tenho muitos problemas desses lá na nossa gravação. O docente chega, abre seu Apple, põe o pendrive, a aula está aqui. Você vai abrir no Windows, aqueles slides mais complexos acabam embaralhados. Às vezes aquela coisa que você demorou horas e horas para posicionar, fica tudo fora do lugar. Porque você usou uma letra, por exemplo, um tipo de letra dentro do Apple, que não existe no Windows. Quando você abre no Windows, ele escolhe uma letra parecida com aquela.
Então, se o seu cuidado ali foi muito milimétrico, aquilo tudo fica perdido. Tá? Eu até faço uma graça aqui, né? Eu trabalho só com PC, mas eu coloco a maçãzinha ali, é um adesivo. É um Apple fake, né? É um adesivo. Mas o trabalho mesmo é no mundo, quer dizer, é hegemônico, né? O ambiente hegemônico é o PC Windows. Não adianta eu insistir em ficar. É uma coisa para um outro dia, um outro ambiente para a gente conversar. Eu prefiro essa plataforma. É a plataforma de trabalho, não é de entretenimento. Bom, aqui um exemplo prático disso. Isso aconteceu na semana passada. O docente da oftalmologia, ele levou, segundo ele, dias para desenvolver isso aqui. Quer dizer, e uma coisa muito interessante, né? Um corte histológico real de fundo de olho. Aqui um de... Luísa, o que é isso aqui? Uma ressonância? Digamos que seja uma ressonância. Então ele pareou os dois e ficou um tempão colocando aqui nome e setinha. Cada camadinha, a setinha tem que estar no lugar exato. Quando lá, no momento da gravação, já gravando, entrou nesse slide, nossa, esse slide está todo embaralhado. Isso aqui tudo saiu do lugar. Inclusive as figuras saíram do lugar também. Aí interrompemos a gravação, sentamos, ele começou a colocar de novo no lugar, dentro do PowerPoint. Aí que acho que baixou um santo em mim, né? Falou, poxa, mas se a gente for lá no seu original do Macintosh, do Apple, e a gente salvar esse slide como figura, foi o que salvou o nosso trabalho. Senão nós teríamos ficado horas só para corrigir. E depois descobrimos que em vários outros slides tinha acontecido o mesmo fenômeno de um deslocamento sutil dos componentes do slide, mas que impediam a compreensão do slide. Então, uma dica importante. Isso também vale ouro, hein, gente? Quando vocês desenvolverem um slide muito trabalhoso, complexo, né, Gerson? Um slide muito trabalhoso, que você tem aqui coisas que tem que ficar exatamente naquele lugar, salvem também como figura aquele slide. A figura é uma figura. As estruturas estão planas, elas não vão sair do lugar. Então, se acontecer de haver um desarranjo, né, estético na transferência de um ambiente para o outro, vocês têm a figura ali para salvar o trabalho de vocês. E vejam aqui, isso aqui é uma cópia do webmail da USP. Ontem, no final da tarde, eu resolvi usar isso aqui como exemplo para vocês, um exemplo prático, né, de salvar a pele numa situação de risco, né, perda de trabalho de muitas horas. Mandei um e-mail para o colega docente lá e falei, olha, vou usar o seu slide lá, tudo bem? Aí ele me respondeu, tudo bem, pode usar. Então, usei uma coisa de terceiro, que ele podia ficar chateado e falar, poxa, isso aqui é o trabalho da minha vida, esse slide aí, para quem é da área, não entende isso. Esse trabalho é fantástico. Você deixar isso aqui cair na internet, um monte de oftalmologistas pelo mundo afora vai copiar para usar. Né? E se você não tiver autorização de uso? Fica ruim. Então eu pedi autorização para o colega e só por conta dele ter respondido em tempo, eu estou mostrando para vocês. Então esse é o cuidado que vocês têm que tomar. Às vezes vocês acham uma coisa muito interessante e colocam numa aula, essa aula cai na internet, vocês estão expostos a cair de novo na mão do autor e ele questionar vocês. Porque o próprio caráter, né, de valor do que vocês publicaram provoca essa disseminação rápida. Falou, que slide fantástico. Em 2 dias o mundo inteiro tem aquele slide. E se não for de vocês? Né? Bom, finalizando agora, gente, alguns exemplos rápidos. Eu vou mostrar e comentar e falar, isso aqui estava errado, ficou melhor assim. Aí a gente encerra, que eu também estou... Minha boca está seca aqui. Olha isso. Assusta, né? Letra, tudo em caixa alta, sublinhado e com sombra. Outra coisa, não se usa de jeito nenhum sombra em apresentação eletrônica. Essas sombrinhas de letra, não se usa. Porque elas viram um borrão. Aqui está até interessante, bonito a sombra, né? Mas aqui não. Isso aqui é um borrão, né? E se a letra for preta e a sombra aqui está azul, se ela for preta também, o efeito borrão fica muito maior. Então não se usa sombra de jeito nenhum, esqueçam sombra.
Outra coisa, o sublinhado. Não use sublinhado. Se você tiver que dar destaque a um texto, ponha negrito. Só negrito já resolve. Um corpo de letra um pouco maior e negrito. Nunca, nunca, nunca sublinhado. Olha esse mesmo texto reescrito. Ah, você me trapaceou aqui. Está faltando um slide aqui, deve estar mais para frente, eu mostro para vocês daqui a pouco. Aqui, para vocês verem aquela ideia de introduzir progressivamente a ideia, as frases de acordo com o seu discurso. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então aqui, se eu jogo isso, a tendência compulsiva é de ler tudo. Mas eu posso vir aqui, tá, área de trabalho, clico no texto, né? Animações, painel de animação nessa versão de PowerPoint, né? E eu vou escolher a animação de entrada, é a surgir. Tudo bem. Aí eu venho aqui, opções desse efeito. Eu vou querer que ele surja da direita para a esquerda, certo? E aqui, ó, a animação do texto tem que ser por parágrafos de nível. Primeiro, parágrafos de nível. Ok. Vamos ver como é que fica isso. Até aqui, entrei no slide, entrou a segunda frase, aí eu falo o que eu preciso falar, entrou a terceira frase, e assim por diante. Cada clique que eu dou, entra uma frase. Então, repetindo, é só olhar, não precisa nem decorar com muita preocupação. Eu vou querer que a coisa surja no slide, e surja de que maneira? Da direita para a esquerda, de que maneira? Uma de cada vez. Então, lá nas opções, nós vamos escolher. A maneira de entrar vai ser por parágrafos de primeiro nível. Isso é uma coisa importantíssima, que todo mundo, quase todo mundo, coloca tudo de uma vez. Acha que dá muito trabalho, né? Tem gente que faz copy-paste, 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 fica difícil. A maneira automatizada é bem mais tranquila. Eu costumo dizer que é igual andar de bicicleta, no começo é difícil, né? Depois que você aprendeu, aí faz sem pensar. Mesma coisa, vamos criticar esse slide. Olha essa figura, essa moldura vermelha, não tem nada a ver. Olha isso aqui, eu vejo, isso aqui é um quadro com moldura vermelha com alguma coisa dentro. E olha esse texto, um texto de coluna pequena. Aqui não tem nem tanto problema, mas ele está justificado à esquerda e à direita. Mas olha aqui embaixo, olha o tamanho da distância. Tem uma palavra aqui e a outra lá longe. E como eu disse no começo, no meio deles tem a Via Láctea ali, né? Fica horrível isso, horrível. Vejam, aqui está a distância normal e olha essa aqui, é 10 ou mais vezes a distância normal. A simples justificação pelo lado esquerdo e eliminação dessa moldura, que não precisaria estar ali, né? Não use moldura nunca. Olha o efeito, antes e o depois. Um cuidado simples, que não toma tempo nenhum, o resultado é muito melhor. Mesma coisa, quando eu vi esse slide, eu falei, nossa senhora, preciso mexer nisso. Aí eu tive que trocar, né? Para que usar uma letra enfeitada desse jeito, né? Para que sublinhar, tudo sublinhado. Essa moldura preta exagerada é até mais chamativa do que as próprias setas. Esse gradiente de azul com pretinho, né? É lindo, mas não aí, né? Olha esse mesmo slide retrabalhado, só tirar as molduras, você captura tudo, sem moldura, cor amarelinha e uma sombrinha discreta. Está vendo? E é lógico, a letra aqui também alterada para o padrão Arial. Então, antes e o depois. Qual que é melhor? É esse, né? Mesma coisa, olha, fundo mal escolhido. Tem gente que gosta, no nosso caso lá, a cor da medicina é esse verde esmeralda. Aí mete esse verde esmeralda em tudo, né? Inclusive, fica parecendo que é um torcedor de um time de futebol, tá? Mas não é legal. Inclusive, o verde escuro tira o contraste aqui com o negro. Tá vendo? O título fica quase oculto. As figuras estão colocadas aleatoriamente.
essas molduras não tem nada a ver também. Olha o resultado. Um simples cuidado de alterar o fundo e criar aqui um espaçamento homogêneo, a mesma distância entre essas figuras, é essa que está aqui, é essa que está aqui, essa distância que está aqui é a mesma que está aqui. Veja como muda, né, o aspecto do slide. Não tem nem o que falar. E é um cuidado simples. Mas lembra que eu falei, não precisa, cada slide que for fazer, chegar ao resultado melhor possível da primeira vez. Faça a aula, depois volte, olhe de novo. Vai fazendo progressivamente esse trabalho de melhora estética de cada slide. Mesma coisa, uma figura muito bonita, mas olha o espaço perdido aqui em cima, perdido aqui embaixo. De novo, a moldura sem justificação, né? Olha só, simplesmente tira tudo que tem aí desnecessário e amplia a figura. Agora sim, você pode ver um monte de coisa interessante aqui. Aqui também, uma figura lá do Wikimedia. Eu preciso dessa... para fazer minha aula de gestação, preciso dessas duas figuras. Só que a figura disponível é uma figura só. Como é que eu chego a esse resultado aqui? É super fácil. Vou mostrar para vocês. Primeiro eu jogo fora, óculos. Deixa eu jogar fora aqui, tal. Vendo, ó. Copiei, Ctrl C, Ctrl V. Trouxe a cópia aqui para o lado. Aí eu vou lá naquela... essa moldura também... Bom, depois a gente tira. Clico duas vezes, lá o cortar. Vou cortar a figura de baixo. Primeiro, tirei aquela palavra numa língua que eu nem sei qual é, não é alemão aquilo, não sei que língua que é. Aí nessa outra aqui, mesma coisa. Clico duas vezes, cortar. Aí desço, até onde interessa. E subo aqui para ocultar essa palavra nessa língua desconhecida, pelo menos para mim. Tá aí. Agora eu vou tirar essa moldura, vamos ver borda da imagem, sem contorno, e posso aplicar uma sombrinha. Tá aí. Opa. Então vocês viram, numa Ctrl C, Ctrl V, recortar uma de um jeito e a outra do outro. Você tem aquela figura que era única, mas com uns detalhes indesejados, rapidamente vocês corrigem. E pode usar livremente, né? A origem é aquele site de mídia liberada. Muito bem, aqui também peguei da internet, daquele SlideShare. Eles tinham lá uma aula exatamente falando disso, o antes e o depois, né? A crítica ao slide e a solução melhorada. Por exemplo, isso aqui não devia estar aqui. Isso aqui é o discurso da pessoa que está apresentando. Tinha que estar lá no PowerPoint, na área de trabalho. Esse slide retrabalhado virou isso. Então veja o antes e o depois. Qual que é mais eficiente? Logicamente esse aqui. Aqui uma foto, um raio-x. Vocês veem que ele está em tom de azul, raio-x não é azul. Lá no PowerPoint, vocês clicam duas vezes no canto superior esquerdo, em todas as versões. Tem algumas ferramentas de edição básica de imagem. Então, vocês podem transformar essa imagem aqui num raio-x mais bonito, né? Raio-x é tons de cinza, não tons de azul. E aqui tem o deslize de deixar a placa de identificação do paciente. Então, o que a gente pode fazer? Transformei ele em tons de cinza, isso tudo dentro do PowerPoint. E com a ferramenta cortar, eu subi aqui embaixo um pouco para ocultar a identificação do paciente. E está resolvida a questão. Outra coisa interessante também é o uso da tecla Print Screen e a combinação da Alt e Print Screen. Eu trabalho com um sistema com 2 monitores. Quando eu clico na tecla Print Screen do teclado, todos os teclados têm essa tecla, ele captura tudo que está lá e transforma numa figura. Então, tudo que está na tela é capturável. E eu posso abrir o PowerPoint e colar aquilo. Então, capturei a tela e colei ali. Aqui vocês têm a apresentação, essa que nós estamos fazendo agora, e aqui o diretório de trabalho dessa apresentação. Se eu, por exemplo, clicar nesse diretório de trabalho, ele vira janela ativa naquele momento, né? Fica uma moldurinha em volta dele. Se eu definir uma janela ativa e clicar a tecla Alt, Print Screen, em vez de capturar tudo que está nos 2 monitores ou em um monitor,
computador captura só aquela janelinha ativa. Aí eu colo no PowerPoint. Então é assim que você pode ver uma coisa interessante, que você não consegue salvar por algum motivo, você pode capturar a tela e fazer o Ctrl V, né, no PowerPoint. Os Windows mais modernos têm já uma ferramenta de captura dentro do sistema. Tem esse íconezinho lá, vocês podem procurar, uma tesourinha. Quando vocês abrem essa ferramenta, clica em novo, ele permite que vocês desenhem um retângulo em qualquer região da tela e capture aquela imagem. Aí você salva, cola e faz o uso que precisar. É dessa maneira, por exemplo, que são feitos aqueles manuais de software. A pessoa vê lá o menuzinho, né? Ah, mas nossa, ele desenhou igualzinho o menuzinho. Não desenhou, ele capturou a tela e colou no arquivo de impressão. Aqui uma dica muito interessante para vocês. Algumas vezes a gente se depara com essa situação. Eu tenho uma figura aqui muito interessante, eu quero usar na aula, mas ela é muito pequena. Ou ela foi tirada com uma câmera naqueles padrões mais antigos. A resolução é baixa. Então esse programa, os dois são programas gratuitos, por isso que eu coloquei aqui. O Smila, você pega essa figura menorzinha, você simplesmente arrasta para dentro dele, ele te devolve a mesma figura ampliada e com um resultado até muito bom, né? Não fica borrada. Ele consegue fazer um trabalho interessante de renderização em tamanho maior. E esse aqui é um programa de conversão de formatos, trabalha tanto em áudio quanto em vídeo. Eu coloquei aqui porque é comum você às vezes ter um vídeo interessante e o PowerPoint não consegue administrar. É o formato de vídeo que vocês estão usando. Um dos formatos mais compatíveis é esse WMV. Então ele funciona da mesma forma, né, drag and drop. Você pega o arquivo de vídeo, arrasta para dentro dele, ele já abre uma outra janela e fala, você quer transformar isso no quê? Olha que coisa mais fácil, né? Não precisa nem pensar muito. Aí você escolhe a opção. E eu recomendo, né? O WMV, o MP4, o WMV em especial é o tipo de formato de vídeo que traz menos problemas. Porque hoje nós temos uma babel de formatos de vídeo, né? Cada um que lança um equipamento agora consegue codificar a sua saída de vídeo com formato proprietário e cria muitos problemas. Então a gente precisa de uma ferramenta de conversão para diminuir essa dor de cabeça. E aqui, para finalizar a nossa conversa, eu acho que o recado que eu pretendia dar, espero que tenha conseguido. Sei que muita coisa que eu apresentei aqui, muitos de vocês já soubessem, mas alguma coisa nova acho também que eu consegui transmitir. E talvez o conceito mais importante seja esse, de redução da complexidade da aula. Nós estamos na época da objetividade, da concisão, as pessoas estão com a capacidade de concentração diminuída, os jovens principalmente, por vários motivos, não cabe aqui discutir. Então a gente tem que ser objetivo, rápido e ter uma aula bem planejada. E nós vimos que planejar bem não significa gastar muito tempo, gastar horas e horas e horas. É só ter um planejamento racional de acordo com aquilo que a gente comentou. Então em apresentações eletrônicas, o menos é mais. Tá? E isso aqui nem é novidade, esse tipo de conceito. Lá nos anos 1400, 1500, não lembro exatamente, um indivíduo chamado Leonardo da Vinci já costumava dizer isso. Isso aqui virou um clichê, né, que caiu no gosto popular. Eu tenho visto até em garagem tábuas com isso aqui escrito. Até na garagem do meu vizinho tem isso aqui escrito na parede. A simplicidade é o degrau último da sofisticação, certo? Esse é o grande recado. A coisa para ser boa não precisa ser complicada. Aqui uma foto que nós fizemos lá, o nosso funcionário aqui, o colaborador que dirige o estúdio de gravação, ele comprou um drone. Então foi uma experiência fabulosa, nós fazemos isso de vez em quando, viu, Deberto? Você vira aí um bichinho zumbindo de vez em quando, somos nós lá que estamos passeando pelo campus com drone. É uma ferramenta fantástica. Nós descobrimos que é possível fazer vistoria de telhado, ver se tem calha entupida, telha rachada, cada coisa, antena caída do Wi-Fi, se está vazando aqui, se a pomba fez ninho no aparelho de ar-condicionado. Nós vamos até o lago
Às vezes vamos lá ver uns peixinhos, voltamos lá para o laboratório. Então é uma coisa fabulosa. E ele me mostrou um filme que ele fez, falei, não, essa foto eu preciso dela para mim, né? Então ele me cedeu. Então essa foto traz aqui o Hospital das Clínicas, aqui o complexo alguns laboratórios, a professora Luísa fica por aqui, né? Ou por aqui, o HC Criança, aqui o bloco didático, a minha sala fica aqui, bem em cima do anfiteatro, aqui o prédio antigo, o prédio central da Faculdade de Medicina. Então eu convido vocês, quem quiser ir lá conhecer o nosso laboratório, nosso estúdio de gravação principalmente. Está aí o endereço gráfico, acho que vocês sabem onde fica, né? E será um prazer, e esse é um dos objetivos desse ciclo de palestras, essa foi a segunda. A Pró-Reitoria de Graduação quis que nós fizéssemos um compartilhamento da nossa experiência em cada um dos setores, alguma coisa que estivesse funcionando, o nosso está funcionando muito interessante. E o objetivo é compartilhar e mais do que isso, é contagiar vocês com o interesse de produzir também suas mídias digitais. Então, amanhã mesmo eu tenho mais uma atividade com esse grupo. Eu vou receber técnicos de gravação de várias unidades da Universidade de São Paulo. Tem gente de São Paulo, gente de Ribeirão, gente de Piracicaba, gente de São Carlos. Eu vou fazer a apresentação teórica, eu e o técnico do estúdio. E depois nós vamos fazer um workshop. Falei tipo, hein, gente? Mas falei uma vez só. Uma vez só, mas foi contextualizado. E nós vamos fazer um workshop ensinando esses técnicos a solução que nós encontramos para gravar essas videoaulas e eles vão replicar nas suas unidades. Então, espero que haja esse contágio, né, essa paixão de vocês por isso, e usem, porque é muito legal. Como eu disse, nós já gravamos em um ano cerca de 200 aulas na Faculdade de Medicina, e essas aulas estão aí, todo dia sendo acessadas pelos alunos através do Moodle, com excelente resultado. Inclusive, os alunos viraram os grandes aliados nossos, que eles próprios estão pressionando os docentes que ainda não têm material online a produzir o seu material online. Tá? Eu acho que tem uns brindes para sortear aqui, é isso? Pode assumir o comando, então, por favor. Agradeço a atenção e paciência de vocês. Nós vamos ter mais atividades.